clínica Prosperidade Vacina é uma clínica de médico. O que quer dizer isso? Boa parte das clínicas de vacinação são serviços de enfermagem, porque é um negócio, você compra a vacina e aplica, e a enfermagem é muito boa para isso. Mas a Prosperitar, algumas também, não é só Prosperitar, é uma clínica de médicos. Os dois médicos, eu tenho uma formação em pediatria, infectologia, pela Faculdade de Medicina da USP, onde fui professora de pediatria durante 15 anos. E o Rogério Krakauer, eu até quis falar esse nome, porque se vocês são de Santo André, é até provável que vocês conheçam esse sobrenome por aí. Ele é cardiologista, professor do pronto-socorro, chefe do pronto-socorro da Santa Casa de Misericórdia. Isso já faz mais de 30 anos. E é o chefe, o professor de ecocardiografia da Santa Casa, a formação dele é em cardiologia. E ele, por exemplo, na vacina do herpes zoster, ele é o speaker da GSK, ele foi contratado por titularidade. Então, a cabeça da Prosperitar é de médico, né? E a enfermagem é a que a gente tem a enfermeira responsável pelas salas de vacina, enfim, mas a cabeça é de médico. Ok. Pode começar suas perguntas, seu Aníbal. Bom, eu tinha feito aqui uma série de perguntas, era com respeito, falando da gripe, você já falou que começa em maio, né? As pneumo. Tá. O pneumo, a vacina contra o pneumo é da seguinte forma, a gente não tem sazonalidade. O pneumococo é uma bactéria, tem vários sorotipos, e ele realmente assola a humanidade desde que o mundo é mundo, né? Quantos cães a gente não estudou em história que morreram de pneumonia? E o pneumo, ele tem uma forma de ser que ele se torna invisível para o sistema imunológico. Então, de fato, as cepas virulentas são aquelas que causam principalmente a pneumonia e a meningite pneumocócica, são cepas altamente diferenciadas e capazes de invadir o sistema imunológico do ser humano e ficar irreconhecível. Então, quem tem que tomar a vacina do pneumo, na verdade, é todo mundo. Não existe aquele que é imunodeficiente, que corre mais risco. Tanto que a vacina contra os pneumos é feita desde o segundo mês de vida, né, no Plano Nacional de Imunização. Só que com a idade, e isso que eu vou falar, acho que serve para as outras vacinas, com a idade, a capacidade imunológica do ser humano vai caindo, do mesmo jeito que a capacidade motora vai caindo, é tudo uma senescência, a gente vai envelhecendo. E nesse envelhecimento, todo aquele anticorpo que talvez você tenha adquirido durante a tua vida e que poderia continuar te protegendo, deixa de proteger. Então, a pneumonia volta a ser uma doença importante na faixa etária do idoso, mas ela não é menos importante na minha faixa etária, na faixa etária da criança. Mas hoje, se a gente for fazer um screening de mortes do idoso por doença infecciosa, o pneumo é um grande vilão. Por isso que a gente tem duas associações, as vacinas polissacáridas, que são a pneumo 23, essa vacina, por polissacarídeo, ela tem 23 pneumos desses que eu falei, mas ela tem uma imunidade, gera uma imunidade menos duradoura. Por isso que a gente tem que repetir a cada 5 anos. Eu, por exemplo, tenho que repetir a cada 5 anos. E a pneumo 15 é a pneumo que vem substituindo a pneumo 13, mas que, no fundo, em termos dos pneumos virulentos, dá na mesma, ela tem uma imunidade duradoura, é dose única. Então, se eu tomei a 13, eu posso só tomar 23, mesmo que já tenha passado mais de 5 anos, um exemplo? A pneumo 23 só a cada 5 anos. E se você tomar a pneumo 13, essa você não vai precisar tomar nunca mais. Porque o mecanismo de imunização dela ela não é uma vacina por polissacarídeo, ela tem uma associação de uma proteína que apresenta o pneumo para o seu sistema imune, fazendo uma imunidade com memória, entendeu? E a outra não. A outra faz um anticorpo e ele vai embora depois de 5 anos. Então, a gente tem que refazer. Mas a pneumo 13, e aí poderia vir a pergunta, mas eu já ouvi falar da pneumo 15. Na verdade, e a pneumo 10. A pneumo 10 é a que é dada no SUS para criança. Qual que é a diferença?
epidemiologicamente, os pneumos emergentes, que a gente vai descobrir lá na ponta, né? Aquele indivíduo que morreu por pneumo, que pneumo foi aquele? Durante a história dessa vacinação, os pneumos foram modificando. Aqueles pneumos que são presentes acho que entrou mais uma pessoa. Aquele pneumo que está presente na pneumo 10, realmente eram os 10 pneumos que assolavam o mundo. E como a gente já tem 3 décadas do mundo bem vacinado, esses pneumos estão muito quietos. E aí vem, né, de uma forma emergente, outros pneumos. Aí saiu a 13 e a 15. Na realidade brasileira, a diferença entre a pneumo e a 15 é nenhuma. Eu brinco, é como se eu quisesse comprar esses 2 pneumos a mais, se eu quisesse comprar na minha casa uma máquina para limpar sapato de neve. Eu não vou usar nunca, porque nós não temos neve. É bem isso. E até custo, se discute, se bem que a igualdade entre as duas é tal monta que até o custo já, os produtores já entenderam que não podia fazer a pneumo 15 mais cara, porque não ia rolar. Então, a 15 também é dose única. Perdão, não escutei. Acho que eu não estou boa de ouvido mesmo. A 15 também é dose única. É dose única. Só aquela 23, que é por polissacarídeo, quem faz tem que repetir a cada 5 anos. E, por exemplo, tem doentes, né, pneumopatas e doenças hematológicas, onde esses pneumos devem ser pensados, essas pessoas têm que ficar repetindo essa vacina. Então, mas quem tomou 13 e 23 precisa continuar tomando a cada 5 anos ou não precisa? Só 23. Só 23. Mas aí... Mesmo assim, quando você faz uma, né, por exemplo, você fez a pneumo 23, você não pode fazer a pneumo 13 junta. Você tem que dar um tempo de mais ou menos 6 meses para fazer a outra. Eu, por exemplo, fiz a 13. Não preciso fazer mais. Ai, desculpa, eu não estou ouvindo ele. Eu fiz a 13. Não preciso fazer mais nenhuma. A 23, se você fez só a 13, a 23. Não, mas a 13 e a 15, se tomou uma, não precisa repetir mais. Não. Tá. Não, então é isso que eu perguntei. Se eu já tomei a 13, não preciso tomar outra, a 23. Não. A 23, sim. É só a 13 que não. A 23 a cada 5 anos. Tá bom. Ok, entendi. Imagina que você tem um risco de ser assaltado, você entendeu? Na tua casa. Então, você tem na tua casa um sistema que se alguém mexer no portão, ele vai disparar. Mas você também tem na tua casa um vigia, que fica 24 horas lá para te dar segurança. São duas formas diferentes de te proteger do mesmo inimigo. Okay. E a associação é melhor do que uma só em algumas situações. O idoso é uma delas. Okay. Profissional de saúde também, que entra em contato muito com isso. Algumas doenças específicas em qualquer faixa etária, pneumopata, síndrome de Down, enfim. Agora, uma pergunta que surge. Você tomou a 13. Não tem o tempo para tomar 23? Qual é o limite? 6 meses. É de 6 a 12 meses. Então, de 6 a 12 meses, você Isso. toma 23. Isso. Agora, se você não tomou durante 4 anos, é só 23. A gente vai propor o esquema de você tomar a 13 ou a 15, aguardar 3 meses e fazer sim a 23. E por que eu começo com a 13 ou com a 15? Porque elas geram anticorpos contra os bichos mais atuais, mais rapidamente e mais duradouro. Mas a minha pergunta é diferente. Se eu tomei a 13 há 4 anos, por exemplo, eu posso tomar 23? Deve tomar 23. Isso. Não precisa tomar 13 de novo. Não. Não, ok. Tá bom. A 13 você vai tomar só uma vez na vida. Tá. E você eventualmente vai tomar uma outra dessa se existir no futuro um pneumo virulento que for colocado, vamos supor, numa pneumo 16, vamos dizer, por exemplo. Você vai tomar por causa daquele único pneumo que você não está protegido, mas epidemiologicamente hoje isso não existe. Por isso que você não precisa nem sair da 13 para 15. Tá ok. Mais alguma pergunta da pneumo, não? Não. Agora, a zoster.
ela tinha uma dose única. E eu tinha informação, por exemplo, eu tomei as zoster, acho que faz uns 3, 4 anos, que não precisava tomar mais nenhuma. Até que ponto isso aí é verídico? A resposta sobre isso é o seguinte: a vacina contra o herpes zoster mudou. A que está sendo praticada agora não é a mesma que o senhor tomou antes. E por quê? Essa realmente dá o anticorpo necessário, na faixa etária necessária, e pelas fragilidades dessa outra vacina do passado. Tanto que essa que você tomou não se comercializa mais. Uhum. Então, ela foi substituída. Então, se eu fiz aquela, eu preciso fazer essa, a resposta é sim. Porque você vai entrar nas falhas dela, e essa veio justamente para cobrir isso. Uhum. Essa vacina, ela tem outra posologia e é uma vacina bem diferente. E são 2 doses, né? Isso. E o espaçamento entre elas? Ao redor de 2 ou 3 meses. Pode ser até 6, mas nesse caso é diferente. Quanto mais a gente respeitar a dose de intervalo, melhor. Mas até 6 meses, você entende que a primeira dose, ela é efetiva. Porque se você passa muito mais de 6 meses, você desconsidera aquela dose e tem que começar o esquema de novo. Entendi. Quer dizer, tem que tomar as 2 doses, não tem? 2 doses, isso. Mesmo que tenha tomado aquela primeira. Isso, exatamente. Agora, vale a pena, quando você faz a vacina, e você deve ter, porque dependendo do tempo que você tomou, você falou quanto tempo? Acho que deve ser, estou chutando, uns 4 anos. Eu até estou olhando, porque vai que você já não tomou a nova. Estou vendo quando que ela foi licenciada. Não, com certeza era a velha mesmo. Ela é mais nova do que isso. Porque quando nós tomamos, falar é dose única e não precisa tomar durante era 10. outra mesmo. Essa nem é mais comercializada. Se você quiser saber qual que é o problema daquela vacina, a vacina atual ela é feita com vírus morto. Toda vacina que a gente desenha para alguém que não tem uma imunidade boa, um imunodeficiente porque está fazendo quimioterapia, ou porque tem uma doença grave. Lembra, o idoso sempre cai, acima de 50 anos, todos nós já não temos a imunidade de menos de 50 anos, então a gente funciona como se fosse um imuno comprometido. A vacina de vírus morto, ela é muito mais segura, porque o vírus morto ele não é capaz de reagir e te trazer dano, e muito mais duradouro o efeito dela. E a vacina antiga era feita com vírus vivo. Então, ela já veio meio que, se a gente tinha uma necessidade muito grande de desenvolver vírus do vírus morto, porque fazer vacina de vírus vivo para idoso é, às vezes, um tiro no pé, né? Tanto que, na minha vida de imunização, a gente indicou pouco essa vacina. Primeiro por saber que já estava se desenhando essa nova, e que mais cedo ou mais tarde ela ia entrar. E que tinha uma série de senões, contraindicações, que, na verdade, se barrava na própria indicação da vacina. Agora, quando você toma essas 2 doses, qual é a duração dela? Para sempre. Definida? Não tem problema. Então, são 2 doses. Para sempre. Não tem que repetir. Mais alguma pergunta? Não. Só mesmo de combinação, né? Quando a gente começar a campanha, a gente vai abrir as 3, né? Gripe, pneumo e zosters. A pessoa pode tomar as 3 no mesmo dia? Olha, a herpes zoster, a gente recomenda fazer de uma forma isolada. A pneumo com a gripe vai muito bem, porque a herpes zoster, ela traz reação vacinal. É dor, às vezes mal-estar, tem aqueles que têm de tudo, tem aqueles que não têm de nada. Eu tomei e não tive nada, meu marido, que tem a mesma idade, tomou e teve tudo, e a gente tem o relato de literatura. Então, a vacina da herpes zoster é aquela que você vai tomar sabendo que nos próximos 7 dias você não tem uma festa, uma viagem, sabe, um feriado que você quer curtir, que eventualmente vai te dar uma baita dor no braço, um mal-estar, e você tá de boa. Entendeu? É mais ou menos igual a da Covid. Agora, a da Covid dá menos reação, a da herpes zoster é clássica, dá bastante coisa em termos de número populacional vacinado, tá?
E agora, interessante a vacina eu achei que ele ia falar da gripe. A vacina da gripe do SUS, ela é coletiva. O frasco, vem várias doses no mesmo frasco. E porque ela é coletiva, ela tem que ter um estabilizante, um conservante. Então, muita gente fala, eu tomei a vacina da gripe, tive tanta reação, tanta dor, o que dá reação é o estabilizante, não é a vacina. E dá mesmo, né? Mas tem que ter, senão a vacina estraga. A vacina particular, ela é individualizada a dose, você não fica dividindo, e ela não tem esse produto. Então, dificilmente a gente ouve falar que alguém que fez a vacina da gripe teve reação. E a do Covid é um outro papo, porque a vacina do Covid teve várias vacinas, né? Coronavac, Pfizer, AstraZeneca e a Janssen. A Janssen foi a pior delas, tanto que o Brasil entrou, já saiu. Acho que é difícil a gente cruzar alguém que tomou essa vacina, né? A AstraZeneca, por motivos outros também, principalmente pediatria, não vai rolar. A Coronavac, que foi a primeira, né? Aqui teve de tanta discussão, uma das melhores, para o Brasil foi ótima, e a da Pfizer também, né? E elas dão bem menos reação. Ok. Ok. Ai, E o dengue, vai ter vacina quando? Então, a vacina da dengue, em primeiro lugar, ela só é liberada até 60 anos de idade. Acima de 60 anos, ela não está liberada. E é de 4 a 60 anos. A vacina de dengue, ela está sendo desenhada, esse modelo, há bastante tempo, e a gente sabia que ia chegar, e a gente quis muito que ela chegasse, e finalmente ela chegou. Ela veio para ficar. Mais cedo ou mais tarde, o Brasil vai ser vacinado de forma, pelo Plano Nacional de Imunização, de forma grande. Essa vacina cobre os 4 vírus que assolam o Brasil. O Brasil é o primeiro país do mundo para dengue. Espera só um pouquinho que estão me dando perguntando uma coisa aqui no consultório. Isso. Então, vamos lá. Perdão, é que as meninas ficam me mandando um recado e vem rapidinho o recado. Então, assim, essa vacina da dengue pega os 4 vírus. Em termos populacional, casa perfeitamente com o Brasil. E o Brasil é o primeiro país do mundo em sofrer com a dengue. Quando essa vacina foi liberada pela Anvisa, e a comunidade médica já sabia que ela existia, a gente só estava esperando a liberação, e a Anvisa faz isso com uma propriedade incrível, saiu, vendeu, comercializou. Quando começou a ser comercializada, no segundo semestre de 2023, a gente já sabia que ela veio para ficar, e ela inativou a importância de uma outra vacina da dengue. Não sei se vocês lembram que a gente teve uma outra vacina da dengue. A gente também não, aqui na clínica, a gente não comercializou, porque ela era muito ruim. Você tinha que provar o que você já teve de dengue para poder tomar. Quer dizer, o crivo para tomar era tão grande que o dia que você fazia os exames, poderia ser que esse paciente já tinha outra sorologia no dia de fazer a vacina, porque a dengue pega, não dá aviso prévio. Então, essa nova veio para ficar. E o que aconteceu? Quando o Brasil se viu, né, na situação que está agora, a Organização Mundial da Saúde conseguiu fazer um bypass direto da Takeda, que é japonesa, direto para o governo brasileiro, ao Ministério da Saúde. Eles têm o direito de ficar com todas as doses produzidas. Então, nós que compramos a vacina, o que a gente vendeu. Chegou um comunicado que, a partir daquela data, a gente não poderia mais comprar a vacina, porque ela estava sendo toda destinada, inclusive como doação. Boa parte dessas vacinas o Brasil não está nem pagando, por interferência da Organização Mundial da Saúde, porque nós somos problema mental e morre muita gente. Mas o idoso acima de 60 anos, ele é risco para dengue. E ele é um risco forte para dengue, em termos de perda da dengue, mas ele não pode usufruir da vacina. Entretanto, se o Brasil for vacinado como se deve, a dengue para de existir, aquele que não foi vacinado e não pode se beneficiar da vacina, automaticamente não vai ter a doença. A gente entende que o Brasil vai estar nos conformes nos próximos 2 anos, porque a própria Takeda que faz a vacina, ela não é capaz, e talvez nem tenha interesse, de fazer vacina só para o Brasil, né? As custas, com baixo custo e até com doação.
Então, o Instituto Butantan já está desenvolvendo a vacina, porque eles puderam, sim, usufruir da estratégia dessa vacina, né? A expertise dessa vacina veio para o Instituto Butantan, e o Brasil está já produzindo, está já na linha de montagem, vamos dizer assim, já está nos ensaios clínicos, e assim que o Butantan tiver vacina, ela não vai ser exatamente igual, a estratégia do Brasil também não vai ser exatamente igual, provavelmente vai ser dada uma dose só, em termos do Brasil continental, e nós vamos ficar com a particular que é um pouco mais perfeita, mas o Brasil vai deixar de sair dessa mira da dengue com certeza, porque ir atrás do mosquito, por vários motivos, a gente já mostrou que não traz vantagem nenhuma.